Amém? Vamos lá. Pai amado, Paizinho querido, Senhor, graças eu te dou mais uma vez, Senhor, porque o Senhor tomou o teu lugar de poder, o teu lugar de autoridade, Pai. Senhor, sem o Senhor, nada disso é possível, essa conexão não seria feita, essas pessoas não estariam aqui, Senhor. Senhor, muito obrigada pela tua graça que se derrama nas nossas vidas. Obrigada pelo teu amor, Senhor. Obrigada pela tua misericórdia que se renova nas nossas vidas todas as manhãs. Obrigada, Senhor, porque exatamente pelo Senhor que estamos aqui, porque queremos fazer a tua vontade, porque queremos te agradar, porque queremos estar próximo de ti. Então, Espírito Santo, pega esse transbordo de hoje, Senhor, e nos leva para outro nível, Pai. Nos tira da mesmice, Senhor. Fala conosco, Pai. Estamos aqui para ouvir a tua voz. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada. Então, uma pessoa que vai transbordar, Senhor, e que todos dessa sala possam sentir a tua presença, as tuas maravilhas e o teu milagre desde esse momento. Muito obrigada pelo teu milagre na minha vida e na vida da família do Transbordo. Em nome de Jesus, amém. É com muito prazer, com muita alegria, com muita emoção e com lágrimas nos olhos que eu chamo minha irmã Cíntia Tanuri para estar transbordando nessa manhã do transbordo, um transbordo totalmente diferente, um transbordo que o Senhor está nos conectando de uma forma única, de uma forma relevante, de uma forma diferente, que vai fazer a diferença na minha e na sua vida. Então vem para cá, Cíntia Tanuri, desde esse momento aqui, algo eu pedi para o Senhor de manhã, deixa o Senhor te usar, que Ele tire você do natural, que Ele leve você para o sobrenatural. Deixa o Senhor te usar. Vem para cá, minha irmã, a sala é sua. Aleluia. Bom dia, Espírito Santo. Tu és bem-vindo aqui. Tu tem liberdade e primazia neste lugar, Espírito Santo. Este lugar, essa sala, essa conexão veio à existência pela tua vontade. Assim como o Senhor bradou na criação da terra. O Senhor disse, haja, e houve. O Senhor bradou ao coração da Mônica, ao coração da Ana, para que essa sala viesse à existência, para que essa sala ficasse aberta, esse grupo chamado Transbordo. E eu creio no propósito do Senhor, no ajuntamento do teu povo aqui, por um propósito muito específico. Bom dia, meu irmão e minha irmã. É com muita alegria que eu estou aqui mais uma vez, em temor e tremor diante do Senhor. Toda vez que a gente vai transbordar aqui, toda vez do transbordo, todas que eu participei, né? Que o Senhor me deu a oportunidade de estar partilhando com vocês algo a respeito dos feitos dele na nossa vida, porque cada um que vem transbordar aqui não fala de si mesmo. A gente anuncia a obra do Senhor, a gente diz o que o Senhor está fazendo, as curas interiores, os processos, as dificuldades, os milagres, as maravilhas, não é assim? Mas a gente sempre fica um pouco apreensivo, né, quando a gente vai falar aqui. E nesses últimos transbordos, os últimos três em que eu estou aqui, têm sido momentos muito pontuais na minha vida, porque eu estou falando de algo muito maior, muito além do que aquelas coisas que dizem respeito só a mim, né, a minha própria vida. Eu me sinto aqui comissionada pelo Espírito Santo para falar sobre coisas além, né, da minha história pessoal de vida. Claro que eu estou inserida nisso, mas para falar dos feitos do Espírito Santo nesse tempo sobre a nossa nação brasileira e sobre o mundo. Eu sei que vocês têm ouvido, né, muitas notícias aí nos últimos tempos, e eu sei que muita gente diz assim, olha, é notório que a volta de Jesus está próxima. Muita gente tem se atentado para isso, mas muitos também estão totalmente despercebidos dos sinais, das coisas que o Senhor está fazendo. E eu creio que o Senhor está nos levantando como uma voz na nossa geração, para acordar, para despertar a outra. Isso não é um lugar confortável, irmãos.
não será um lugar confortável para mim e para você. Eu fico imaginando e lembrando ali de Noé, hein? Nos dias dele. Eu livro de Noé, fico imaginando Noé em Clifton, construindo uma arca, envolvendo seus filhos, sua esposa nessa construção. Talvez os filhos perguntassem assim, pai, mas o que é isso? Você não está louco, não? Deus falou isso mesmo com você, pai? Precisa a gente fazer isso, pai? Que chuva é essa? A gente nunca viu, nunca tinha chovido, né, Clifton, naquela época? Nunca tinha chovido antes. Será que teve dias que Noé duvidou? Será que teve dias que Noé pensou assim, será mesmo? Eu larguei tudo, estou envolvido nessa obra que Deus deu, uma grande construção, uma mega construção em Zília. Algo que nunca tinha sido feito. Deus deu a planta, a engenharia, a madeira, tudo, dimensões daquela arca para Noé, um projeto grandioso para uma coisa que ele nunca tinha visto chuva até então, e dizendo: olha, vai vir juízo sobre a terra, e você precisa estar preparado. Eu fico imaginando Noé falando, os vizinhos zombando, rindo, e a palavra diz que será como também nesses dias à volta de Jesus. Muitos estarão totalmente distraídos, tudo vai estar acontecendo debaixo dos olhos dele. Noé construía aquela embarcação à vista de todos, não tinha como esconder aquela embarcação. Mas eles não creram e pereceram. E eu fico imaginando Noé pregando todos aqueles dias, tentando alertar os vizinhos, os outros familiares. Eu fico imaginando a angústia do coração de Noé. Eu tenho experimentado um pouco dessa angústia nesses dias. Às vezes a gente não sabe nem como falar, estamos num tempo tão secularizado, né? Tantas coisas, e às vezes, começando dentro da nossa casa, é tão difícil despertar as pessoas nesse tempo. Estamos tão distraídos, tem coisa demais para se distrair. A igreja, num todo, está tão distraída. Mas o Senhor é misericordioso, Ele é bondoso, Ele vem nos chamando, nos acordando nesse tempo. Eu estou aqui mais uma vez para falar sobre esse despertamento que o Senhor começou a fazer arder no meu coração a partir da leitura daquele livro que nós já concluímos a leitura, né? Lá no grupo de leitura, até que sejamos um. E naqueles dias o Senhor começou a me dar um despertamento, foi final de novembro, sobre a volta dele. E eu já contei isso aqui para vocês, e de lá para cá muitas coisas têm acontecido na minha vida. E eu vou te dizer, tem momentos que eu penso assim, Deus, acho que eu estou ficando louca. Muitas coisas acontecendo, muitas questões familiares acontecendo, e o Senhor fala comigo somente assim, não perca o foco do que eu te dei. Não tire os olhos do que eu te falei. Está para se derramar na nação brasileira um grande avivamento. Está para se cumprir promessas antigas sobre a nação brasileira, que vai refletir sobre o mundo do nosso tempo. Pode parecer difícil, é tão interessante que pessoas em outras nações, às vezes, creem mais do que nós brasileiros no que Deus vai fazer no meio da nossa nação. Durante esse tempo, o Senhor me mandou estudar sobre as profecias voltadas para o Brasil, já contei isso aqui, e eu fui ali estudando sobre o que o Senhor estava falando sobre a nação brasileira. Eu fui me maravilhando com tudo aquilo ali, eu fui tomando conhecimento dessas coisas. Eu vi que durante anos o Senhor me fez orar sobre avivamento sem nem ao menos saber. Eu não tinha noção do que ele já tinha decretado sobre avivamento no nosso país. Avivamento só acontece quando algo está morrendo, quando está quase acabando ali. É como um fôlego que é soprado de novo. É como se fosse um coração parando de bater. Imagina aí.
e vem alguém dando aquela massagem cardíaca, ressuscitando, avivar, reavivar é isso, é soprar vida sobre o que estava quase morto. E o Senhor fala desse grande avivamento da fé sobre a nação brasileira para o mundo. Porque nos dias de hoje, nos dias da volta de Jesus, serão dias difíceis, onde a fé, onde o cristianismo estará em risco. É assim que será. Isso é o que está escrito na palavra, onde o amor de muitos iria esfriar, onde muitos voltariam atrás, onde os princípios cristãos estariam sendo esquecidos. Por isso, a necessidade de um avivamento, de um sopro novo, de um fôlego novo, de um aquecer das chamas do Espírito em nós. E o Senhor tem essas promessas para o Brasil. Eu quero falar com vocês do que me aconteceu agora, por último, no dia 6 de dezembro. Como eu falei com vocês, em meio a muitas coisas acontecendo na minha vida, naturalmente, no meu trabalho, na minha família, na minha saúde, em tantas outras áreas da minha vida, o Senhor falando comigo, não perde o foco. Continue, o Senhor tem levantado intercessores por essa causa nesse tempo, porque o Senhor levantou durante muito tempo homens e mulheres que entregaram inteiramente suas vidas a essa causa, a causa do avivamento no Brasil, aquelas promessas que Deus havia entregado. E o bastão chegou na nossa vez, no nosso tempo agora. O Senhor tem levantado agora um povo para se voltar, para orar e dizendo: eu me lembrei das promessas feitas e chegou a hora do cumprimento delas sobre a nação brasileira. Muitos que profetizaram sobre a nossa nação não estão mais aqui para ver. Sabia disso, Clifton? Homens que profetizaram esse avivamento já estão com o Senhor. Mas o Senhor nos dá o privilégio de não só saber, mas viver o que Deus fará nesse tempo na nação brasileira, que Ele já está fazendo. O Senhor já está preparando todo o cenário para esse grande derramamento do seu Espírito Santo. Eu já falei aqui nos outros transbordos a respeito dessa promessa. Eu já falei com vocês, busquem, estudem, eu já coloquei vídeos lá no nosso grupo do transbordo, falando de algumas dessas profecias. Por quê? Porque lá fora, muitas pessoas que creem estão de olho no Brasil. O Brasil será um sinal para as nações. Eles estão com uma expectativa alta sobre nós. E como nós, brasileiros, não seremos despertados? Como nós não vamos crer no que o Senhor fará aqui? Pessoas em outras nações estão contando, olhando para nós, esperando esse grande sinal da parte de Deus. Porque esse avivamento não vem só para a nação brasileira, para o nosso próprio bem ou prazer. É um sinal de Deus para as nações, para o mundo. O que Ele vai fazer aqui é para benefício de toda a terra. Vocês conseguem dimensionar isso? Que grande honra, que grande privilégio o Senhor está dando a uma nação de terceiro mundo ainda, uma nação sem tanta expressão, vamos dizer assim, né? Política, social, econômica, diante das grandes potências mundiais. Mas o Senhor está revertendo essa história. Ele vai nos colocar em um lugar, em uma posição, onde o Brasil vai conseguir abençoar, alimentar, até materialmente, outras nações muito maiores do que nós, em poder econômico, em poder de influência, porque Deus é o Deus que usa as coisas que não são para confundir as que são. Todas as promessas sobre o Brasil fala de uma grande prosperidade sobre a nossa nação. A nossa terra vai produzir abundantemente, como nunca visto antes. Porque nós seremos o celeiro do Evangelho e o celeiro do pão.
do alimento, porque nesse tempo da volta de Jesus haverá também grande fome sobre a terra, grande crise, grande escassez. Mas o Senhor tem promessa de não só sustentar a nossa nação, como fazer com que a nossa nação seja provedora também de outras nações. E eu estava agora, por último, no dia 6 de dezembro, como eu estava falando com vocês, em oração, e o Senhor falou comigo, comece a estudar sobre geopolítica, comece a perceber o cenário, tudo que eu estou fazendo, tudo isso é sinal, tudo isso é pano de fundo para o grande avivamento. Eu já contei isso para vocês. Eu comecei a estudar coisas que eu nunca tive interesse, eu nunca gostei de política, eu sempre achei que era algo separado da nossa fé, e eu tinha até antipatia das pessoas que insistiam comigo nesse assunto. Eu falava, ai, por favor, não insiste comigo, não gosto. Eu tinha preguiça de estudar sobre isso, de aprender sobre isso, até o dia que o Senhor começou a falar comigo. O Senhor, ele usa cenários, ele usa reis, como ele usou no passado, e a política, ela sempre esteve envolvida nas grandes decisões. Nós aqui nunca nos apercebemos. E no mover do Senhor, nas questões a respeito da nação de Israel, e em toda a terra é assim. Quando Deus levantava reis, como ele levantou Davi, como ele ungiu Davi e outros sobre a nação de Israel, era para que se estabelecesse através daquele reinado a vontade soberana de Deus sobre um povo. E o Senhor continua fazendo isso. E ele usa quem ele quer, independente da gente gostar, não gostar, da nossa avaliação sobre aquela pessoa, Deus usa quem ele quer. Ele faz conforme ele quer para se cumprir a vontade soberana dele. E no dia 6 de dezembro, eu estava ali acompanhando as coisas, eu não fico buscando, eu vou onde o Espírito Santo me direciona. E eu estava, então, estudando sobre geopolítica ali, e de repente eu vi um noticiário. Claro que a mídia do nosso país, eu acho que não tem ninguém aqui, né, que esteja alheio a isso. A mídia convencional do nosso país, ela não está noticiando as coisas que estão acontecendo. A gente está debaixo de uma ditadura velada, né? Só aparece na nossa mídia convencional o que é conveniente que apareça, mas não tem mais como segurar isso. Lembram que eu falei aqui da última vez que é como uma cidade iluminada no alto de um monte que não tem como esconder? Então, a mídia internacional, ela acaba noticiando muito mais a verdade do que está acontecendo no solo nacional brasileiro do que aqui mesmo dentro da nossa nação. Então, o Senhor falou comigo, você vai prestar atenção agora nos noticiários lá fora. Então, eu comecei a seguir canais de emissoras de televisão, de jornais, fora do país. E é impressionante o que tem acontecido, porque o Senhor vai fazer com que eles vejam primeiro até do que nós brasileiros. Eles vão começar a ter uma dimensão muito maior e precisa do que está acontecendo aqui do que nós. Porque a gente está sendo limitado nas informações. Só quem busca, só quem está se envolvendo aí é que sabe o que está acontecendo de verdade, porque a mídia não vai relatar isso. Mas lá fora, o Senhor está deixando ser visto o que está acontecendo. E no meio de todas essas manifestações, ali no dia 6 de dezembro, eu vi um vídeo, ele foi muito vinculado, talvez você tenha visto, eu mesmo postei nas minhas redes sociais, de um índio evangelizando no meio das ruas, ele pregando o plano de salvação, ele anunciando abertamente Cristo Jesus, ele fazendo apelo às pessoas e as pessoas vindo a Cristo. E naquela hora eu fiquei tão maravilhada ali, no dia que eu vi, no dia 5 de dezembro, eu fiquei maravilhada com aquela cena, né? Ouvindo ali o índio pregando o evangelho do Senhor. Eu até postei ali na minha rede social, no Instagram, aquele vídeo. Mas quando foi na madrugada daquele dia, do dia 5 para o dia 6, o Senhor falou, você não entendeu ainda o que
eu estou fazendo, eu vou te mostrar. E foi quando o Senhor me despertou. E ele falou, volta lá naquele vídeo. E eu voltei naquele vídeo do índio, pregando nas ruas. E o Senhor falou, eu estou começando aquilo que eu comecei, que eu profetizei através dos meus filhos, que eu faria no Brasil. O grande avivamento. E eu começo da estrutura do Brasil. Eu começo da origem do seu país. Irmãos, foi algo tão forte que eu vivi naqueles dias. Eu já tinha, como você, estudado na escola a descoberta do nosso país. Nós sabemos, 1500, hein? Como é que foi? Todo mundo sabe contar a história. Pedro Álvares Cabral, então, avista o Brasil, ele chega aqui, já tinha moradores aqui, tinham índios aqui. Em 1549, eles pedem para vir, então, os jesuítas, eles vêm para evangelizar, catequizar os nossos índios. Eles começam a extrair as nossas riquezas, o pau-brasil, nosso ouro. Eles começam a enganar os índios. Lembram dessa história? Quem lembra aí da matéria na escola? Trocava, hein, Clériton, por um espelho. O índio ficava maravilhado, não era assim? Ele via um espelho, via a imagem dele refletida ali, ele ficava maravilhado, trocava pau-brasil, trocava ouro, preciosidades, por colar, por coisas bugigangas ali dos portugueses. Começa uma grande corrupção, uma grande roubalheira. Os donos dessa terra de origem foram lesados, culpados, maltratados, foram feitos escravos. E o Senhor começou a me levar em toda aquela história que eu aprendi na escola. E muita coisa na escola, nos livros, não são contados. Não são contados. Esse povo que não conhecia o Evangelho ainda, como eu e você, não sabia de Cristo Jesus, eles tinham uma maneira deles de adorar a Deus através da natureza, do reconhecimento, da obra de Deus na criação, os seus ritos, os seus cultos. Eles foram lesados em muitas coisas, mas o Senhor proveu a palavra de vida eterna. E o Senhor falou, sabe o que você está vendo? Você está vendo agora, porque os índios vão agora evangelizar os brancos. Eles vão voltar agora a tomar lugar nessa nação. Eles ficaram marginalizados por muito tempo, esquecidos. Eles tiveram ali que brigar por possuir uma terra que já era deles por direito. E o Senhor falava que ele ia começar essa limpeza da base, do início. E aqueles índios que receberam a mensagem do Evangelho, que muitas pessoas pagaram alto preço, o Senhor me fez lembrar de um casal específico, o Jim Elliton, tem até um filme sobre ele. Eles morreram evangelizando índios na nossa Amazônia. A esposa dele, dos 4 missionários que ficaram ali, as esposas vivas, porque todos aqueles 5 homens foram mortos pelos índios. Elas continuaram aquela missão. E os filhos daqueles homens que morreram, coisa mais linda. Depois eu vou postar aqui o filme para quem quiser assistir. Aqueles filhos, sabe o que eles fizeram, dona Laura? Aqueles filhos disseram: se os nossos pais morreram por essa causa de Cristo, nós vamos dar continuidade a esse legado e nós vamos evangelizar esses índios. E eles saberão do amor de Deus, do amor de Cristo Jesus. E aquelas mulheres entraram depois naquela aldeia onde os seus maridos foram assassinados. E elas continuaram evangelizando os seus filhos. E um dos homens que matou aquele missionário primeiro, o chamado dele ardeu pelas tribos indígenas, o Jim Elliton.
aquele mesmo homem que o matou se tornou o primeiro pastor daquela tribo indígena e batizou nas águas daquele rio na Amazônia. A filha daquele homem, daquele missionário, foi batizada naquelas águas, onde o pai dela morreu, assassinado pelos índios, pelo próprio assassino do pai. O filho do piloto do avião que sobrevoava, lançando presentes para os índios, fazendo contato com os índios, ele se tornou o primeiro missionário naquela tribo, junto com o assassino de seu pai. 61 anos depois, Clifton, ele foi entrevistado. E alguém falou com ele assim: não é doentio isso, não? Você perdoar aquele homem, tudo bem, mas você viver com aquele homem, sair pelo mundo fazendo missões com o homem que matou seu pai? Ele disse: porque a vida do meu pai não é mais importante do que a vida do Salvador, de Cristo Jesus, que Deus deu para morrer por mim e por aquele homem. O meu pai entendeu o sacrifício de Jesus. E ele entregou a vida dele por essa missão. E o Senhor, naquele dia, me falou: muitos homens, muitas mulheres entregaram a vida, plantando essa semente do Evangelho no solo brasileiro, na origem, nas tribos indígenas. E agora eles voltam a evangelizar os brancos. Muitos na nação brasileira agora ouvirão a voz de Cristo Jesus através dos índios. Serão salvos, batizados, cheios do Espírito Santo através da vida do povo indígena, os donos originários do nosso país. E todas as outras culturas, todas as outras colônias que vieram, porque o Brasil é o povo mais miscigenado da terra. Temos aqui no nosso solo brasileiro pessoas de várias nações, somos formados. Tem sangue de todos os países correndo aqui nas nossas veias. É por isso que daqui vai sair para todas as nações a palavra de salvação. E ali eu gravei, então, naquele dia 6, já está quase acabando a live, né, gente? Não dá tempo de falar nada. Eu gravei naquele dia um agradecimento pelo Senhor me permitir viver para ver. Agora, o fruto do legado de entrega dessas pessoas, desses missionários católicos, evangélicos, de homens e mulheres de outras nações, evangelizando o nosso país. Toda semente depositada no nosso país agora dará fruto, como o Senhor falou. Todo esse tempo de evangelização na nossa nação dará frutos e frutos abundantes para todas as outras nações. Todos os povos fomos evangelizados por franceses, alemãos, americanos. Os europeus vieram, trouxeram a palavra, as boas novas de salvação para nós. Todos eles receberão. Todas essas pessoas, países hoje que estão esquecidos do cristianismo, que não creem mais, que estão, a apostasia chegou ali, eles serão reavivados. E nesses últimos dias o Senhor falou: então estude agora todas as profecias mais recentes sobre o Brasil, de 2017 para cá. E eu comecei a estudar. E sabe o que eu vi? As últimas profecias de 2017 para cá. Eu separei pelo menos duas, do Charles Champ, em 2017, e de Steve Kunda, em 2018. Ele é francês. Eles falaram: sem conhecer a gente, sem conhecer o nosso histórico, eles falaram: vai começar na política. O Brasil vai viver uma revolução tão grande, vai começar a limpar, a moralidade vai voltar para o Brasil. O senso de moralidade, de ética, de justiça vai varrer o país. As pessoas vão começar a sentir incômodo, elas não querem ser chamadas mais de um país corrupto. Um país onde tudo pode, um país onde tudo é liberado. As pessoas vão começar a ter um senso autocrítica tão grande sobre moralidade, sobre justiça, sobre ética, que isso vai ser notório. As pessoas vão chorar.
Elas vão gemer, dizendo: não queremos ser mais uma nação corrupta, não queremos ser mais uma nação banalizada na nossa moralidade. Nós não queremos mais que a pedofilia cresça na nossa nação, que a prostituição cresça na nossa nação. Nós não aceitamos mais as mulheres serem tratadas como vagabundas na nossa nação. Nós não aceitaremos mais letras de músicas que desprezam a natureza feminina. Nós não vamos aceitar mais esse tipo de coisa. E todas essas últimas profecias diziam: vai começar esse movimento e ele vai inflamar o Brasil a tal ponto que vai chegar uma hora que as outras nações vão olhar para o Brasil e dizer: o que está acontecendo ali? E é nessa hora que o Senhor vai derramar a glória dele. Então, eu estou aqui nessa manhã mais uma vez para compartilhar com vocês daquilo que o Espírito Santo tem feito arder em meu coração, dizendo: acorda, é hora de orar, é hora de clamar: vem, Senhor Jesus, vem, Espírito Santo, cumpre a tua palavra, faz o que prometestes, aviva a nossa nação, limpa, cura, restaura. Obrigado pelo que o Senhor já está fazendo, mas nós queremos fazer parte, nós queremos ser um exército de intercessores, nós queremos abraçar essa causa em oração, nós queremos nos comprometer como famílias brasileiras, Pai. Nós queremos o nosso solo limpo, nós queremos ser referência de moralidade, de justiça, de ética para as outras nações. Nós queremos ser referência do teu amor às outras nações. E tudo quanto o Senhor vier a fazer aqui, que não vai ser fácil, que vai ser debaixo de luta, são potestades, são principados que governaram até aqui, que vão ser destronizados nessa hora. E muitos já pagaram preço e muitos pagarão alto preço, mas o Senhor será conosco. Ele vai sustentar os seus filhos, as suas filhas nesse solo. Ele vai erguer homens comprometidos com o puro e verdadeiro evangelho genuíno. Muitos se corromperam dentro das igrejas. O Senhor tem falado isso o tempo todo. Muitos pastores, muitos líderes, eles se corromperam, mas chegou a hora que o Senhor vai fazer separação disso tudo. E o Senhor vai levantar verdadeiros guerreiros, ousados, cheios da intrepidez do Espírito Santo, para que a nossa bandeira, essa bandeira que está sendo tão falada hoje, está sendo até proibida de colocar em igrejas. Igrejas estão sendo multadas por ter a bandeira do Brasil, símbolo nacional. Sabiam disso? Igreja em São José dos Campos, multada em 50 mil reais por ter uma bandeira do Brasil. Essa bandeira, essas cores serão reavivadas pelo poder do Espírito Santo. Essa bandeira vai correr o mundo inteiro e saberão que o Senhor é Deus na nossa nação. Amém? Está encerrando já o nosso tempo aqui. Eu agradeço mais uma vez a atenção de vocês. Que Deus nos abençoe, nos sustente, nos fortalece, nos desperte e nos use nesse tempo na nossa nação, para a glória dele. Amém? Amém, amém. Obrigada, Tanuri. Vamos orar lá no grupo. Gratidão, minha irmã.